Bom, pessoal, vamos lá. Vamos corrigir a lista 4, né? A lista 4, a gente tem que prestar atenção, muita leitura, né, gente? Então, fala assim, a primeira caiu numa prova que foi na ADE, vocês fizeram. É que eu acho que vocês não lembram. Diz assim, analise as afirmações abaixo e conclua se são verdadeiras ou falsas. A idade de uma pessoa e o número de filhos são grandezas que não envolvem proporcionalidade. Gente, a idade da pessoa e o número de filhos realmente não envolvem proporcionalidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa não interfere na outra. Então, ele tá falando, ó, não envolvem, tá vendo? Ó, vou pôr até aqui em negrito, não envolvem proporcionalidade. E isso aqui é verdadeiro, certo? Vamos lá. 2. A velocidade média de um velocista e o tempo gasto para que ele completar o percurso são grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos lá, vamos pensar na velocidade e no tempo gasto, e ele tá falando que elas são inversamente. Então, a gente tem que ver se isso aqui é verdade, certo? Então, olha lá, velocidade média e o tempo. Então, olha só, quanto mais veloz ele for, menos tempo ele gasta, ele completa, em menos tempo ele completa o percurso. Então, ó, mais velocidade, menos tempo. Isso, ele diminui o tempo. Então, ele aumentando a velocidade em que ele corre, ele diminui o tempo que ele vai completar o percurso. Então, quando uma acontece mais e a outra acontece menos, diminui a outra, né? Quando uma aumenta, a outra diminui, elas são inversamente proporcionais. Então, tá verdadeira aqui essa também, tá? Bom, então, ó lá, a gente já olha as alternativas e vê que a A tá descartada, a B também tá descartada, a C tá descartada. Então, ó, nós estamos entre a D e a E, ok? Então, vamos lá, voltando, terceira. A quantidade de água consumida em uma casa e o valor da conta paga no final do mês são grandezas, olha lá, ele fala inversamente proporcionais. Então, vamos ver. Ó, pensar. A quantidade de água consumida em uma casa e o valor da conta. Então, vamos lembrar, quanto mais água a gente consome, mais a gente paga, não é isso? Então, olha só, eu aumento o consumo da água, eu aumento também o valor que eu vou pagar na conta. Então, a quantidade de água aumenta, o valor da conta também aumenta, certo? Então, ó, uma aumentou, a outra vai aumentar porque a outra aumentou. Então, elas são diretamente proporcionais e não inversamente proporcionais. Então, ela é falsa. Olá, olhando a minha alternativa, eu já sei qual é a alternativa certa, né? A alternativa certa é a letra D, mas vamos conferir, né? Então, ó, o número de torneiras enchendo um tanque e o tempo de enchimento são grandezas diretamente, ó lá, diretamente proporcionais. Vamos lembrar. Ele tá falando o número de torneiras e o tempo para encher esse tanque, o número de torneiras que eu uso para encher um tanque. Então, quanto mais torneiras eu tiver, mais rápido vai encher o tanque. Então, ou seja, eu vou gastar menos tempo. Então, mais torneiras, menos tempo. Então, elas são inversamente proporcionais. E aqui tá falando que elas são diretamente proporcionais. Então, é falsa, como a gente já sabia, né? E a gente já tinha concluído que a nossa alternativa correta é a alternativa D. Ok, gente? Então, a alternativa certa é a alternativa D de dado,
tá bom? Espero que vocês tenham acertado, né? Então, tá feitinho aqui o primeiro exercício. Bom, a questão 2 agora diz que as tabelas que estão aqui, eu tenho que assinalar a alternativa que apresenta duas tabelas em que as grandezas apresentam a mesma relação, ou seja, que sejam ou diretamente ou inversamente, tá? Então, vamos ver quais as tabelas que apresentam a mesma relação. Então, vamos analisar a tabela 1, 2, 3 e 4. Bom, vamos lá. Analisando a tabela 1, eu vejo que a grandeza x aumenta, enquanto a grandeza y, ela diminui. Bom, aumenta e diminui, há fortes indícios dela ser inversamente, certo? Então, vamos ver. Se elas forem inversamente, então se eu fizer x vezes y, tem que acontecer o mesmo valor. Então, ó, se eu fizer x vezes y, tem que ser igual para todas. Então, vai ser 1 vezes meio, que é meio, né? E a mesma coisa, 2 vezes 0,25 também vai dar meio. 3 vezes 0,125 também dá meio, que é a mesma coisa que 4 vezes 0,0625. Todas essas contas aqui dão meio. Então, a tabela 1, ela é inversamente proporcional às grandezas, certo? Então, vamos lá. Vamos ver se tem outra que seja inversamente também. Que ele quer duas tabelas que tenham a mesma relação, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, tabela 2, então, agora. Olhando a tabela 2, eu vejo que a grandeza x aumenta, ó, 1, 2, 3, 4, aumenta. E a grandeza y diminui. Será? Então, olha só, a tabela 2, se uma aumenta e outra diminui, provavelmente elas sejam inversas. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na tabela 1. Eu sei que x vezes y é igual a 1 vezes 12, que vai dar 12. Então, todas as contas aqui tem que dar 12. Vamos lá, ó, 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, que também dá 12, e 4 vezes 3, que também dá 12. Sim, isso aqui é verdadeiro. Então, eu já sei que a tabela 2 é inversamente, as grandezas são inversamente proporcionais. Bom, então, eu já sei que a tabela 1 e a tabela 2, elas têm a mesma relação, certo? Então, vamos só para tirar dúvida, fazer a tabela 3 agora. Então, olha lá. Olhando a tabela 3, eu vejo que a grandeza x diminui, a grandeza y também diminui. Então, há fortes indícios dela ser diretamente proporcional. Então, vamos ver se elas são diretamente proporcionais. Para elas serem diretamente proporcionais, o que tem que acontecer? Eu tenho que fazer cruzado, né? Assim, ó. Então, na hora que eu cruzo, tem que dar o mesmo resultado. Então, vamos lá, ó. 40 vezes 90, 4 vezes 9, 36. Mais os dois zeros, ó, 3.600. E aqui, ó, 120 vezes 30 também dá 3.600. Então, aqui bateu. Agora, vamos fazer aqui, tá? Então, na hora que você cruzar, tem que dar o mesmo resultado. Então, aqui, ó, 90 vezes 20 tem que ser igual a 30 vezes 60. Então, 9 vezes 2, 18, mais os dois zeros, 1.800. E aqui, 3 vezes 6, ó lá, 1.800 também. Então, ó, bateu até agora, né? Ó, o cruzamento tem que ser igual. Então, aqui deu 3.600, 3.600. E quando eu cruzei aqui, deu 1.800, 1.800. Então, bateu. Agora, aqui, ó, 20 vezes 30 vai dar 2 vezes 3, 6, mais os dois zeros, 600. E aqui, 60 vezes 10 também deu os 600.
Então, ó, vejam que toda vez que eu cruzei, os dois resultados foram iguais. Eles não tem que ser todos iguais, não. É só o cruzamento, um tem que ser igual ao outro. Então, aconteceu isso. Uma diminuiu, a outra também diminuiu. Então, elas são diretamente proporcionais. Ó, eu nem preciso continuar fazendo o exercício, porque o exercício pede quais são as tabelas que têm a mesma relação. As tabelas que têm a mesma relação é a tabela 1 e a tabela 2, que elas são inversamente proporcionais. Então, a minha resposta correta seria a alternativa que apresenta duas tabelas que apresentam a mesma relação, é a alternativa A, 1 e 2. Ok, gente? Então, tá aqui 1 e 2, tá bom? Então, fizemos aí a correção do exercício 2. Exercício 3 agora. Vinícius e Carolina são alunos de uma mesma escola, mas estudam em salas diferentes. Certo dia, resolveram aplicar seu conhecimento de matemática e começar a contar o número de colegas que entraram em suas salas no começo do período. Durante a contagem, tanto um como o outro se distraiu e acabaram perdendo alguns dados. E aí eles anotaram nesta tabela aí, tá? Bom, para que o trabalho ficasse completo, consideraram que os valores em cada sala apresentavam proporção direta. Então, lá apareceu uma informação muito importante, proporção direta entre eles. Usando as considerações feitas pelos alunos, assinale a alternativa que apresenta os valores de x, y e z, respectivamente. Bom, então eu já sei que eles são diretamente proporcionais, certo? Olha lá. Então, se são diretamente proporcionais, eu sei que quando eu cruzo tem que dar o mesmo resultado, não é isso? Certo? E quando, né, ó, daqui. Então, vamos lá. Vamos, 5 está para 15. Qualquer um que eu for cruzar, eles são diretamente proporcionais. Então, olha lá, 5 está para 15, assim como 4 está para x. Então, achei ali. Então, ó, só cruzar. Então, 5x é igual a 15 vezes 4. 4 vezes 5, 20, vão 2, 60. Então, x é igual a 60 dividido por 5. Quanto ao 60 dividido por 5 é 12, né? Então, achei o valor aqui de x, que é 12. Correto? Bom, então agora, ó, fazer o cruzamento aqui, né, ó. Certo? Mas eu também posso fazer o cruzamento daqui, né? Eu posso pegar outras grandezas e cruzar, porque se elas são diretamente proporcionais, não preciso exatamente pegar essas duas e essas duas. Eu posso também pegar a primeira com a terceira e a primeira com a terceira, tá? Então, vamos lá. Então, ó, pegando a primeira, é 5 está para y, tá? Então, ó, eu tô fazendo isso aqui, ó. 5 está para y. Assim como, então, também aqui eu tenho que pegar a primeira e a terceira. 4 está para 24. E aí, só cruzar. Vamos lá. Então, ficou 4y é igual a 24 vezes 5. Então, 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Y é igual a 120 dividido por 4. Então, y é igual a 120 dividido por 4 dá 30. Prontinho. Então, agora eu já sei que o resultado de y aqui é 30, né? Ó, 30. Então, agora é só, posso pegar essas duas, porque eu já sei que y é 30, né? Então, aqui. Então, olha lá, pegando aquelas duas ali, então vai ficar 30 está para 60, assim como 24 está para z.
Então, cruzando, eu tenho 30Z é igual a 60 vezes 24. Bom, então aqui, ó, continuando, né? 30Z é igual a 60 vezes 24 dá 1440. Então, 1440 dividido por 30, eu tenho 48, certo? Bom, então vamos lá, procurando a alternativa que me dá 12, 30, 48, voltando lá. Olha lá, 12, 30 e 48, tá aqui, ó, 12, 30 e 48. Então, achamos aqui a nossa alternativa, é a letra C, tá? Espero que vocês tenham feito e tenham acertado. Vamos lá para 4.